Aê, entrou na live. Boa noite, muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Como é que tá essa noite de terça-feira, de 24 de abril? Aqui em Curitiba tá tudo ótimo. Inclusive, a gente tá tendo uns dias lindos de sol e calor, então, poxa, realmente, aquela partezinha lá de Curitiba que a galera fala que o tempo não é tão bom, essa semana, ó, pode falar nada, tem que ficar quietinho, que tá muito bom, tá muito lindo. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Como é que foi o dia de hoje? Hoje a gente vai falar de força de vontade. Boa noite, pessoal que já tá chegando aí. Vamos falar de força de vontade. Então, eu pesquisei muito sobre o assunto. Eu comecei a ler... A força de vontade surgiu por um livro que eu comecei a ler. E daí eu achei o assunto interessante. E daí juntou, como eu já falei com vocês, situação com o cliente do coaching e um pouquinho com os meus alunos. Então, juntou tudo. Domingo, fechei. Oi, Igor! Fechei o assunto da força de vontade. Antes de começar a falar das dicas para você desenvolver a tua força de vontade, primeiro a gente tem que entender o que ela é. Então é o seguinte, tem uma definição de sucesso, independente do que você acha que é sucesso para você, sucesso pessoal, financeiro, de relacionamento, qualquer tipo de sucesso. Sucesso quer dizer que você é inteligente e tem autocontrole. Resumindo bem o que é sucesso para qualquer área, você tem que ser inteligente para aquele motivo e... Oi, Maíra! Oi! E você precisa ter autocontrole. E o autocontrole é a força de vontade. Então chegamos no ponto que a gente vai conversar agora, da força de vontade. Quando que a gente precisa da força de vontade? Quando que ela é necessária na nossa vida? A hora que a gente vê que a gente não tá comendo bem, que a gente tá comendo um monte de coisa ruim, que a gente tá, por consequência disso, talvez, engordando, quando a gente tem sobrepeso, quando a gente não faz exercício, né? A gente precisa da força de vontade para isso. Quando tem mau desempenho acadêmico, para quem é mais velho, na faculdade, quando está fazendo um mestrado, gente, pensa uma pessoa que está fazendo mestrado, doutorado, tem que sentar para fazer a dissertação, a tese, ou criança, adolescente, quem está ali para estudar para vestibular. Então, o desempenho ruim também tem a ver com a falta de força de vontade, esse autocontrole. Você gastar demais, você fazer empréstimo, você não ter controle sobre sua vida financeira, tudo isso é onde a tua força de vontade está falhando, o teu autocontrole está falhando. Então, antes dessa semana eu fui colocando uns teasers aí nos stories, pensando quantas vezes você disse que ia emagrecer e não emagreceu, quantas vezes você disse que ia parar de fumar e continua fumando, quantas vezes você disse que ia começar a estudar um idioma, alguma coisa e não fez. Então todas essas questões envolvem força de vontade. Tem uma pesquisa que fizeram com um monte de gente, assim, eu sou péssima para nomes, péssima para lembrar o nome da universidade, o nome do cara que fez a pesquisa, desculpa, grandes mestres, porque eu nunca, desde quando eu tava na faculdade, era assim, isso aqui foi feito por quem? Não sei, mas foi feito. Então é o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo depois certinho a fonte, mas fizeram uma pesquisa para as pessoas, geralmente assim, quais são as tuas maiores virtudes? As pessoas dizem bondade, humildade, criatividade, bom humor, né, honestidade, fala tudo isso lá no começo. Lá no fim da lista tem autocontrole, ou seja, as pessoas não enxergam isso e não têm isso como uma grande virtude. Por outro lado, quando perguntam quais são as tuas maiores falhas, o que vocês acham que tá no topo? No topo. Ó, a Nath aí, minha irmã acordada. Nath, que horas são aí na Itália, meu Deus? Agora 9, 10, 11, 12, 1, 2 da manhã. Ô, Nath, tá acordada tarde, hein? Olha só, mas que bom que você tá aqui, viu? Então, voltando lá no assunto, qual é a tua maior falha? Topo da lista, autocontrole. Então, as pessoas falham muito no autocontrole. Aqui já é tardíssimo, tá tarde mesmo, né? Então tá aí, dá pra você ver como as pessoas, muita gente tem essa falta de força de vontade, essa falta de autocontrole. Mais uma coisa que talvez vocês já tenham visto de um experimento do marshmallow.
que já fizeram? Você procurar no YouTube vai ter. É uma pesquisa, um experimento psicológico que fizeram com várias crianças. Nath, oi, te amo também. Muito, estou com saudades. Então colocaram esse monte de criança lá para fazer um experimento e falaram assim: vocês vão entrar nessa sala e em cima da mesa tem um pratinho com um marshmallow. Se você esperar a pessoa, a professora, a psicóloga que estava lá, voltar e você não comer esse marshmallow que tá aqui, quando ela voltar, ela vai te dar mais um, você vai ter 2 marshmallows. E daí, com câmeras, ficaram vendo a reação das crianças. Colocaram de 2 em 2, de 3 em 3, a criança na frente de um marshmallow. Então, assim, se você gosta ou se você não gosta de marshmallow, eu adoro. Mas troca isso por um chocolate, por qualquer coisa que seja a sua tentação. Teve criança que a pessoa saiu da sala, ela enfiou o marshmallow na boca imediatamente. Teve criança que ficou olhando o marshmallow, viajando na maionese, sofrendo, mas não comeu, esperou a pessoa voltar e ganhou os 2 marshmallows. Teve criança que ficou dando pitadinha assim, sabe? Arrancando os pedacinhos e tal, e comeu e tentou disfarçar. Então, o que esse experimento mostrava? A força de vontade, o autocontrole dessas crianças. Tem disponível no YouTube, é bem engraçado até de assistir, procurem aí. E depois de um tempo que foi mais legal, esse experimento foi feito no fim dos anos 80, início dos anos 90. E agora, recentemente, acharam essas crianças de novo. E foram ver o que tinha acontecido com elas, agora que elas são todas adultas. As crianças que tinham resistido ao marshmallow, esperaram a pessoa voltar e ficaram com 2 no final, são hoje adultos saudáveis. Saudáveis fisicamente, elas têm menos excesso de peso. A Paula já viu esse experimento, é muito legal. Se você tiver mais interesse, vai e procura assim, mais as descrições. Mas o que eu tô puxando hoje é como essas crianças cresceram, como elas são adultas hoje. Então elas têm, as que resistiram ao marshmallow, elas têm menos sobrepeso, elas têm empregos melhores, elas tiveram melhores resultados no SAT, que é tipo um Enem que tem nos Estados Unidos. Elas têm melhores relacionamentos com as pessoas, elas têm muito menos histórico ou propensão. Perguntaram para elas como é que foi a vida, né? De uso de droga, álcool e cigarro. Então elas são mais saudáveis em todos esses quesitos, de ter empregos melhores, de ter relacionamentos melhores, até assim de ser casado, de estar junto, de vários sentidos da vida. Essas crianças se tornaram adultos, vamos dizer, melhores. E as crianças que enfiaram marshmallow na boca, o que aconteceu? Elas têm empregos mais medíocres, elas são mais pobres, não pobres assim de miséria, mas pobres de ter um emprego pior, mais mal remunerado, de ter sobrepeso, de usar droga, de já ter sido preso. Então, a força de vontade na infância, que já foi detectada ali com aquele experimento, teve resultado na vida adulta. Caindo nesse mesmo assunto, ontem, quem viu um post que eu coloquei de ontem, eu fui na palestra bate-papo com o Marcos Meyer. O Marcos Meyer, ele é um educador, um psicólogo aqui de Curitiba, e ele estava falando de vários assuntos e a gente começou a conversar sobre tolerância à frustração e ele trouxe à tona isso, que as crianças que não ouvem não, que não aprendem a esperar, isso desenvolve problemas muito grandes para elas quando elas são adolescentes e adultos, que tá tudo a ver com essa questão da força de vontade, que hoje a gente sendo adulto acha dificuldade em ter que começar a fazer uma dieta, por exemplo, ou começar a malhar, ou começar a cortar gasto. Então, eu preciso economizar, não estou dando conta da grana. A dificuldade vem se você começar a olhar para trás. Provavelmente na sua infância você foi uma criança que enfiou marshmallow na boca. Então, falando nisso, deixa eu só aproveitar o gancho, gente, para fazer uma recomendação. Esse é o livro do Marcos Meyer, que ele lançou ontem. O Marcos Meyer, ele dá entrevistas na RPC, o pessoal que é daqui do Paraná, que é a Globo daqui, de manhã. Ele é palestrante, ele participa do programa da rádio da Maria Rafá, na Transamérica Light também. Ele é um cara sensacional, então tá aqui o livro dele, ó, Desligue Isso e Vai Estudar, do Marcos Meyer, da editora Fundamento.
Eu ainda não li, eu dei uma olhadinha só no que é, mas conhecendo o Marcão é coisa boa. Parênteses aqui na live para recomendar um livro. Inclusive, o subtítulo do livro dele é Orientações Práticas para os Pais. Ele pegou e-mails e mensagens que ele recebeu no site, no Facebook dele, e ele responde, dizendo o que ele acha, baseado cientificamente. E ele fala aqui também dessa questão de você tratar da força de vontade e dessa ansiedade das crianças pra tá em espelho, né, Bia? Eu não sei como é que faz, gente. Eu preciso, depois eu vou postar uma foto, beleza? Do livro certinho, vou fazer um post legalzinho, porque eu sei que quando vira assim fica esquisito de ler, né? Bom, voltando ao assunto, então, quando criança não desenvolve, quando os pais, no caso, né, professores também, não ajudam a criança, não ensinam a criança a esperar e a ouvir não, vão ser adultos que vão ter menos desempenho, vão ter trabalhos piores, vão ter relacionamentos piores. Então a gente tem que começar lá de cedo. Para quem é pai, para quem é mãe, já põe isso aí no dia a dia, começa a repensar como que as coisas acontecem na sua casa com os seus filhos. Certo? Então, isso a gente tem que colocar como uma coisa bem importante para quem tem, ou até para quem tem criança por perto, né? Tem afilhado, tem sobrinho, vale para todo mundo. Todo mundo é responsável por eles. Então, começando a fase das dicas, a gente tem dicas, assim, de monte. Eu selecionei algumas que eu acho que dão mais resultado. A maioria delas eu já testei, eu mesma uso. Então eu vou falar de algumas. E mais pra frente, como esse assunto é super longo e tem mais um livro sobre esse assunto que eu comprei e não chegou ainda, então eu não consegui ler, talvez a gente faça mais uma live sobre força de vontade. Então a primeira dica que eu pesquisei aqui, que eu achei, é você ter clareza do porquê que você tem que fazer tal coisa. Então, por exemplo, eu vou parar de fumar. Por quê? Eu vou começar a ir para academia. Por quê? Você tem que ter clareza do seu objetivo. Clareza traz motivação. Você saber por que você vai fazer aquela mudança na sua vida. Senão vira uma mudança despropositada. Tipo, eu vou começar a malhar. Por quê? Todo mundo faz. Não sei, né? Tem que fazer, não é isso que falam? Então você tem que saber. O John Maxwell, que é um cara que também é um desses gurus maravilhosos que estão aí na internet direto, e graças a Deus existe internet, a gente pode ouvir, ler e participar de webinários com esse pessoal. Ele diz o seguinte, que você tendo uma imagem clara, você tem uma imagem clara do teu objetivo, você vai ter uma vida e um dia a dia claro, porque você vai saber exatamente onde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar lá. Agora, se você tem uma visão embaçada, ele fala tipo fuzzy, né? Uma visão embaçada, você não tem uma visão certa do que é, a sua vida vai ser embaçada também. E mais uma outra coisa que eu pensei, assim, sabe quando você vai montar um quebra-cabeça? Que você coloca todas as peças assim em cima da mesa e a caixa, que é onde tem a imagem do que você tem que montar, você coloca do lado, né? Assim, na tua frente, para você ver o que você precisa, que imagem que você tem que montar. Então, isso é uma imagem boa pra gente pensar nisso que eu tô falando da clareza. Porque daí cada pecinha do quebra-cabeça é cada ação diária, cada esforço diário que você vai fazer. Então aquela pecinha vai ali, por quê? Porque ali é a parte da árvore que encaixa aqui. Então tá bom, então eu vou colocar essa pecinha aqui. Então faz essa ligação no que você pensa, na tua figura do teu objetivo, do porquê que você vai começar a estudar inglês. Por que você vai deixar, assim, eu não quero mais usar meu carro. O objetivo que for. Então pensa o porquê, que é essa figura do quebra-cabeça. E daí cada pecinha é cada atitude que você vai ter para aquilo. Então assim, eu não vou comer mais doce, não vou mais comer chocolate. Por quê? Só porque eu não vou mais comer? Pô, é difícil, é gostoso o chocolate, é gostoso o doce. Ainda mais se você vem numa pegada de comer bastante, é complicado. Agora saiba o porquê, pesquise, estude, pense o porquê que você vai fazer tal coisa. Desse objetivo que você tem. E daí, quando você estiver perto da tentação, você vai lembrar do objetivo maior. E daí você vai ter a força de vontade
ali te ajudando, porque você consegue ver o futuro, você consegue ver a figura grande do teu objetivo. Então isso ajuda muito, você ter clareza do porquê que você está fazendo isso. Vou estudar inglês. Por quê? Né? Então tem que saber por que eu vou estudar inglês, porque é importante. Sim, o que é importante? É importante para uns, não para outros. O que isso vai te garantir? Para onde isso vai te levar? O que você vai ganhar com isso? O que você já perdeu com isso? Então saiba o porquê, tenha clareza do porquê. Isso já vai ser um passo imenso para ajudar a tua força de vontade, o teu autocontrole. Para a hora que você estiver acordando de manhã e tá aquele frio lascado e você falar, não vou pra academia, não, vou de jeito nenhum, vou virar aqui de lado. Aí você lembra do porquê. E o porquê é teu. Por quê? Porque lembra aquela vez que eu fui colocar aquela calça não fechou e eu fiquei super triste. Então eu não quero que isso aconteça mais. Eu vou pra academia. O motivo que for. Ou porque, nossa, ano passado eu tive uma dor nas costas horrorosa, eu fiquei de cama, não pude trabalhar, eu não quero nunca mais ter essa dor nas costas, eu preciso fortalecer minha coluna, então eu vou pra academia. Certo? Então saiba o porquê. A clareza tem que estar assim, brilhante, reluzente na tua cara. Certo? A outra dica é você fazer metas para sua vida. Tendo a clareza, subentende-se que você tem uma meta. E que essa meta seja possível, seja razoável, seja realista. Você tem que ser muito sincero com você. Não quer dizer que você vai diminuir os teus sonhos ou teus objetivos, mas ela tem que ser realista. Ela não pode ser uma viagem na maionese. Entendeu? E ela não pode ser conflitante. A gente tem várias metas na vida, a gente não tem uma só, a gente tem várias metas na vida. Então, os teus sonhos, os teus objetivos, eles não podem ser conflitantes. O que você quer fazer condiz com a vida que você tem? Se você tem família, tem filho, por exemplo, esse teu objetivo aqui ele cabe na vida de uma pessoa assim? Ele cabe dentro, juntando todos, tá vendo? Todas as lives tem assim, se você quer, você pode. Exatamente, você pode. A tua meta tem que ser plausível, ela tem que ser possível, senão você só vai se frustrar. Se você tem uma meta que não é real, você só vai se frustrar. Então essa meta tem que ser possível, razoável e também, o que significa? Pensar, se analisar, se perguntar. E essa meta tem que ser dividida assim, ó. Então a gente tem metas pro dia. Tem gente que não pensa por dia, né? Não coloca o que eu vou fazer amanhã. Qual que é a minha meta de amanhã? Ou quais são as minhas metas de amanhã? Todas possíveis, que cabem, que no tempo que você tem num dia, no tempo que você vai estar, se é do trabalho, você consegue fazer. Uma meta para a semana, ou metas para a semana. Metas para o mês, talvez. Nesse mês eu tenho que fazer isso, tenho que ir tantas vezes na academia, eu tenho que fazer X, eu tenho que economizar tanto de dinheiro, mas aí o que eu vou fazer a cada dia? E metas de longo prazo, metas de daqui 6 meses o que eu quero, daqui 1 ano o que eu quero, daqui 2, 3 anos. Por outro lado, metas de muito, muito longo prazo é a mesma coisa de você não ter metas, porque é tão longe, que o que você faz hoje não faz muito sentido. Então, por que das metas diárias? Tudo que você faz no seu dia, tudo que você vai realizar, tem que ter ligação com o teu objetivo do futuro. Então, por que eu tô fazendo isso hoje? Porque daqui 2 anos eu quero viajar para o exterior, ficar 1 mês viajando fora. Então, é por isso que eu estou fazendo isso hoje. É por isso que eu estou fazendo isso esta semana. É por isso que este mês eu preciso realizar isso aqui. Então, para quem vai fazer Enem vestibular, olha só, a pessoa tem que pensar que daqui 6 meses, no final do ano, ela tem que estar preparada. Então, por que hoje eu vou sentar e vou estudar matemática? Porque lá no final do ano eu preciso ir bem na prova para eu poder entrar na faculdade XXX. Tem que estar tudo claro. O teu trabalho de hoje tem que ter uma ligação clara com o teu objetivo. Aí o teu objetivo, o tempo que ele vai ter, cada um tem o seu. Só não pode ser assim, quando eu tiver 80 anos, quando eu for bem velhinho. Quando eu for bem velhinho é quando? Quando eu me aposentar. Perigo se aposentar hoje, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. E o que você está fazendo para chegar lá?
Então, o objetivo tem que estar lá, então você tem que fazer as suas metas diárias e para você também ter a senso de realização. Hoje eu fiz alguma coisa para o meu objetivo maior. É por isso que hoje eu não comi aquele pedaço de bolo que apareceu na mesa do trabalho, porque foi aniversário de fulano de tal. Se você tem um propósito, fica mais fácil de você cumprir aquela meta. Ou eu vou comer no máximo um chocolate na semana. Aí você escolhe o dia. Alguma coisa assim. Mas aí você tem o porquê. Esse porquê tá claro. Certo? Essas duas dicas são bem ligadas, né? De você ter metas assim e você ter um objetivo mais claro lá no final. Outra coisa que tem nesses estudos de força de vontade é que a força de vontade colocaram gente, adoro pesquisadores. Eles colocaram um monte de eletrodo na cabeça de um monte de gente, fizeram vários testes de quando a pessoa tinha que exercitar a força de vontade dela. Vamos olhar aqui, Bia, ó. As famosas listas de fim de ano, sempre fiz, me ajudam muito, eu cumpro todos os itens, tá vendo? Isso é perfeito, Bia, você cumprir, você fazer os checks na tua lista é perfeito. Eu lembro há 2 anos, eu sempre faço essa lista no final do ano, eu tinha cumprido assim 2/3 da minha lista e eu já fiquei bem feliz. E agora o objetivo é fazer igual a Bia, de cumprir todas. Certo? É isso aí. A gente tem que colocar metas possíveis e mensuráveis. Elas têm que ser, por exemplo, dá para tirar uma foto da tua meta, para você saber que você conseguiu. Não dá para ser uma meta assim, eu quero ser uma pessoa melhor. O que é ser uma pessoa melhor? Assistir as lives da Camila toda terça-feira? Aí tá mensurável, entendeu? Porque tem hora e tem dia. Dá pra você saber, dá pra você contar quantas você assistiu. Aí você é uma pessoa melhor porque eu vou fazer trabalho voluntário. Trabalho voluntário onde? Em que ONG? Em que lugar? Entendeu? Tem que ser claro. A meta é você falar, não, cada mês pelo menos eu vou passar um dia em uma ONG de bichinho abandonado porque eu quero ser uma pessoa melhor. E você sabe os seus porquês. É difícil de dar exemplo porque cada um tem o seu motivo. E não é nenhum nem menor nem mais importante do que ninguém. Isso é teu. Contanto que seja claro e mensurável, você vai conseguir. E tendo essa clareza, a tua força de vontade vai ser ajudada. Comecei a falar de outra coisa sobre força de vontade dos eletrodos lá na cabeça das pessoas. E a força de vontade, quando a pessoa tá, vamos colocar lá, de dieta e aparece um bolo de chocolate na frente, ela não come. Qual parte do cérebro é ativada? É aqui na frente. Gente, ó, aí quem for médico, daí me corrige, é o córtex frontal. Essa parte aqui na figurinha lá tinha, tipo, aqui dentro é a parte que é ativada quando você está exercendo a sua força de vontade. A Nina tá quietinha aqui na minha frente com um brinquedo da Azuri, assim, ó. Tipo, eu olho pra ela e ela não mexe, porque na hora que eu virar ela vai comer o brinquedo da Azuri aqui. E do cérebro, então, tem essa parte que eles conseguiram detectar que parte do cérebro que é acionada quando você tem força de vontade. Essa força de vontade funciona como qualquer tecido do nosso corpo, principalmente como os músculos, ela tem um limite. Você não pode abusar da sua força de vontade. Como um músculo, ele se cansa. Pensa um dia que você vai pra academia e você malha pra caramba. E daí você sai da academia e fala, cara, agora você tem que carregar essa cama lá pra cima. Como é que você vai estar? Como é que vai estar a tua força, o teu músculo, a tua força de vontade? E do mesmo jeito como o músculo, ele atrofia se você não usa. Se você não exercita a sua força de vontade, esse músculo, essa parte do seu cérebro se atrofia. Tem até um caso de um cara que teve um acidente, eu não lembro o que, e ele perdeu a parte do cérebro que eles tinham descoberto que era da força de vontade. Esse cara não tinha força de vontade, não tinha jeito. Então foi super comprovado que é aqui e que funciona desse jeito. Então não abuse da sua força de vontade. Não queira fazer tudo de uma vez ou tudo no mesmo dia. Então agora me animei, a Camila falou que eu tenho força de vontade, que tem jeito de fazer, tô assistindo as lives dela, dá vontade de fazer tudo, então eu vou parar de comer doce, eu vou começar a academia, eu vou me matricular no inglês, eu vou abrir uma conta poupança, vou começar a guardar dinheiro, eu vou começar a andar com as minhas cachorras tudo de uma vez. Cara, o que vai acontecer com o teu músculo da força de vontade? Ele vai ficar estafado, não vai rolar. Escolhe
uma coisa. Se você tá com a sua força de vontade baixíssima, escolhe uma coisa fácil. Escolhe uma coisa que você dê conta. Então, eu vou dar um exemplo meu. Uma vez eu fiz um curso no Método de Rose com o Joris Marengo, falando de mudança de hábito. Eu falei, eu como chocolate todo dia depois do almoço. Eu acho isso um hábito ruim, embora eu ame chocolate e tudo mais. Não é por questão de peso, mas, açúcar, chocolate todo dia. Eu sentia que tava virando um vício. Eu falei, então não vou mais comer. Ele falou, não. Coma dia sim, dia não. Ou se você come 5 bombons, comece a comer 2. Então, assim, seja legal com você mesmo e não decida fazer tudo de uma vez. Nesse livro que eu li, que chama Willpower, que é força de vontade, ele diz assim, uma pessoa que está tentando parar de fumar, ele não tem que começar uma dieta junto. Ele não tem que começar um outro desafio, porque só o fato dele começar a ativar a força de vontade dele para não fumar e para resistir vai ser tão grande, vai ser um esforço tão grande que ele vai precisar de toda a energia dele para aquilo. Então defina o que você quer começar e faça uma coisa de cada vez. E o que é mais legal, pensa de novo na academia, quando você não malha faz um tempão, você tá lá sedentáriozão, super flácido, super mole, sem condicionamento nenhum. Você vai começar a academia mega power, levantando 50 quilos? Você não vai começar, você vai começar correndo meia hora? Não vai. O que vai acontecer com você no final do dia? Você vai ficar com dor, você vai se machucar, você vai ficar com trauma da academia, dizer que a academia é horrível e não vai nunca mais. E o que os instrutores pedem que a gente faça? Que a gente faça uma série, que a gente comece sem peso, que a gente comece andando, depois eu começo a andar mais rápido. Então vai aos poucos, a mesma coisa para você exercitar a sua força de vontade. Você tem que ir aos poucos, mas constante. Cada dia você fazendo um pouquinho, e daí esse músculo vai ficando cada vez mais forte, até o dia que você vai realmente poder levantar os 50 quilos, os 100 quilos, o tanto que for, porque tua força de vontade está super forte. E quando a gente começa a exercitar a força de vontade todos os dias, com uma frequência, os novos desafios aparecem, porque a vida é assim, né, gente? A vida é assim, a gente tem desafio, às vezes a gente tem que mudar as coisas, só que você tá tão acostumado a exercitar essa parte do seu cérebro, que onde tem a sua força de vontade, que vai ser menos difícil. Eu não tô dizendo em nenhum momento que é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia, eu não ia estar falando isso hoje, certo? Então, a gente tem que achar formas de fazer isso ser menos difícil. E a gente se dá prêmios quando a gente consegue. A gente se parabenizar, a gente anotar os nossos progressos, porque recompensa é bom, muito obrigada. Todo mundo gosta de ver que fez bem, que deu certo. Então, se você se propôs que amanhã, por exemplo, você vai comer 2 frutas, você não vai comer chocolate e você vai fazer a tua tarefa do inglês e no final do dia você fez tudo isso, cara, se dá um abraço, faz alguma coisa muito legal que você goste para se parabenizar. A gente precisa exercitar isso com frequência, ter a constância e fazer formas de a gente se parabenizar. Para isso ser gostoso e a gente começar a criar aquele gostinho de foi tão bom, eu me senti tão bem de ter feito isso, quero de novo. Certo? Eu acho que essa parte é bem legal, é bem motivante da gente fazer para exercitar a força de vontade. Outra coisa, aí olha só que coisa, isso é um estudo bem mais recente, de quando a gente é mais propenso a ter autocontrole, a exercitar a nossa força de vontade e quando a gente é menos propenso a fazer isso. Isso tem tudo a ver com a quantidade de glicose no nosso cérebro. Glicose, sim. Açúcar, sim. Então vamos se entupir de açúcar? Então, gente, acho que não, né? Acho que não é esse o objetivo. Como é que você vai falar pra uma pessoa que tá tentando emagrecer, que a força de vontade tem que pegar, que ela, olha, glicose no cérebro é bom pra força de vontade? Conflitante, né, gente? Então é o seguinte, quando a gente tem falta de glicose no cérebro, a gente é menos propenso a ter força de vontade. E, mulherada, tô vendo que tem um monte de mulher, um monte de amiga minha aí assistindo a live. Mulherada, quando a gente tá na TPM, aí falta muita glicose no nosso cérebro. Porque vai tudo lá para os ovários,
para produzir tudo que tem que produzir pra gente ficar fértil, pra gente ficar ter um filho, e daí você não tem, e daí faltou glicose no cérebro, e daí você fica o quê? Gente, mulherada, e pros homens que estão perto de outras mulheres, vão saber o que é isso. Muita gente, a maioria das pessoas lida muito bem com TPM, mas tem um porquê da gente ficar impulsiva, da gente fazer compra desregulada, da gente comer muito mais. Tem estudos dizendo tanto de calorias que as mulheres comem a mais. É porque falta glicose no cérebro, a gente fica meio Ó, a Josi falando, se fosse quantidade de açúcar, o mundo já seria meu. Eu também! Eu também! Então, assim, da TPM não quer dizer que é uma desculpa e se justifique. A gente tem que equilibrar de outras formas quando a gente tá na TPM. Tem pessoas que se afetam mais, outras menos, aí tem várias questões que indicam, mas tem toda essa energia, toda essa glicose do nosso corpo vai lá para os ovários, falta aqui e a gente fica com todo esse comportamento. Aí vai ser muito mais difícil engajar no que a gente está querendo fazer. Então, mulherada, mais uma coisa que a gente tá aí em desvantagem, precisamos correr. Mas, por outro lado, os estudos mostram que mulheres têm muito mais força de vontade que homens. Então, vai entender, né? Go figure. Então, temos outras coisas que compensam isso. Mas da glicose é o seguinte, não é aquele ditado, não é ditado, mas sabe aquela coisa de tomar um café da manhã bom de manhã? Quantas pessoas realmente tomam um café da manhã para começar? Tem gente que não toma, tem gente que pula, porque acorda mais tarde, porque não tenho fome de manhã, porque se entupiu na noite anterior e daí não tem fome de manhã. Então, tomar um café da manhã bom, saudável, rico de manhã, para você ir trabalhar e estudar com glicose no seu cérebro, para você poder fazer o que você tem que fazer. Café da manhã de rei, exatamente. É isso. Então, eu tenho muito aluno que chega que não toma café da manhã, aí vai para estudar. Como é que a pessoa vai fazer? Às vezes inglês é difícil para a pessoa, aí já tem que lutar com ter acordado cedo, já tem que ter lutar com tudo isso e ainda assim não tem combustível no cérebro para agitar tudo isso. Então tem que comer bem de manhã, não só de manhã. E aí eles falam de você se alimentar de coisas com baixo índice glicêmico. O que é isso? Tem comidas, tudo assim, glicose não é só você comer doce. Todas as comidas se transformam. Ó, médicos me corrijam. Todas as comidas, ou quase todas as comidas, viram glicose no nosso corpo, se transformam em glicose. E a velocidade que elas demoram para se transformar é chama do índice glicêmico. Então, quando você come farinha branca, toma refrigerante, tipo junk food, isso queima rapidão. Quando você come comidas com baixo índice glicêmico, eles vão queimando aos poucos. Então é esse tipo de alimento que você precisa procurar. Eu dei uma pesquisada rápida, gente, mas isso assim, dá para vocês olharem e cada um ver o que gosta de comer, o que faz, o que tem a ver na sua alimentação. Mas amendoim, que é uma coisa fácil da gente ter, castanha de caju, que é uma delícia, castanha de caju, azeite, queijo. Ai, a Paula já não pode comer queijo, amiga, então ó, acha outra coisa aí pra você. Então você comer essas coisas que vão queimando, vão virando glicose devagar e daí vão abastecendo o seu cérebro. Tem aqueles jejuns intermitentes, cada um tem o seu objetivo, mas sabe aquela coisa de comer a cada 2, 3 horas? É por isso também, não falando no objetivo de emagrecer, mas de você manter o seu cérebro alimentado. Então você vai ter uma reunião super importante de manhã, toma um café da manhã super bom. Você vai ter uma reunião super importante, grande, uma apresentação no trabalho, um desafio. Depois do almoço, coma um almoço rico nessas coisas, com comidas que tenha um baixo índice glicêmico. Certo, gente? Isso eu acho que daí casa muito, você tem que saber o que você está comendo, se for preciso, vai no nutricionista para saber o que você pode, o que você não pode, saber os porquês, conhecer os alimentos melhor e se ajudar o teu cérebro nesse quesito da glicemia. De você. Tem até um estudo bizarro, gente, que fala dos diabéticos, que os diabéticos são mais agressivos, mais ansiosos, nos hospitais, dizendo que os pacientes diabéticos são os mais difíceis de lidar. Então tem todo um estudo atrás disso da glicose, da glicemia, bem interessante. Outra coisa que é linda de se fazer é dormir e descansar. Se você tá cansado, dorme. Ah, Camila, jura? Então eu vou dormir 2 horas da tarde.
Mas óbvio, gente, óbvio que não. Eu também amo dormir depois do almoço, mas parei com isso porque daí eu comecei a ler e criei outro hábito para depois do almoço. Então, você dormir bem, você descansar, quando você dorme mal, quando você tem insônia, quando você não dorme o suficiente, como é que é o teu dia seguinte? Você fica irritado. Pesquisas mostram que a tua chance de trapacear, fazer coisas, ter atitudes antiéticas é muito maior. Você entra muito mais em conflito quando você não dorme bem. Quando você tá, assim, já dormiu mal, tá de saco cheio, a tua força de vontade vai ser perto de zero. Então, dormir bem, ter um sono de qualidade. E descansar. Descansar. Você planejar, realizar e descansar. Ter o final de semana para você descansar. Ter a noite para você descansar. Impaciente. Nossa, Bia. A gente, criança, gente, olha a criança com sono. Quem tem filho, quem tem sobrinho, criança por perto. O que é uma criança com sono? É uma desgraça, criança com sono. Tem que dormir. Aí eles dormem e acordam lindos no dia seguinte, são os amores, são super gostosos. Melhor horário de criança é de manhã. Eles são umas delícias. À noite, quando eles estão com sono, aí já começa, tudo fica esquisito. Mesma coisa. A gente não dorme bem, no dia seguinte a gente fica craquento. Fica, um saquinho. Então tem que dormir bem. E você dormir bem vai fazer você ter um dia mais produtivo, você ter mais força de vontade, realizar as tuas metas e dormir melhor na noite seguinte, porque você vai ter toda essa sensação boa dentro de você. Então uma coisa puxa a outra. Você pensar bem na tua qualidade de sono, o tempo que você dorme, as horas que você dorme também é super importante para a sua força de vontade que você vai exercitar, precisar todos os dias. E a gente precisa. Para se segurar, para não ter ataque de estresse, de violência, de ansiedade, de agressividade. Todo dia a gente tem desafios. Então, dormir bem ajuda a gente a enfrentar esses desafios todos os dias. E a última coisa que eu não poderia deixar de dizer nunca é você meditar. Quem sabe meditar, quem faz algum tipo de atividade que envolva meditação, só para deixar assim, em termos bem simples, muita gente confunde de meditar de você pensar em alguma coisa. Meditar é você não pensar. É você pausa. Deu pausa. Ah, não podia ser assim, né? Tinha que dar uma pausinha assim, só para dar um gostinho. Então, você meditar significa você parar os seus pensamentos. E é difícil, hein, gente? Se eu falar, não pensa agora, para de pensar. Então, você meditar é primeiro os exercícios de meditação, você se concentrar só num som, ou só numa imagem, ou só na sua respiração, em uma coisa que já é difícil pra caramba, mas é possível. E quando você chegar realmente na meditação, quer dizer que você não vai pensar, você dá um pause no teu cérebro. Então, você exercitar a meditação. Para quem não conhece meditação, não exercita, porque não está em contato com isso, pesquise. Tem 1000 coisas na internet sobre meditação, ajudando a fazer isso. E isso te ajuda na tua força de vontade, porque você meditar, você precisa querer fazer essa linha, esse fechamento assim, de você pensar numa coisa só, de você abstrair das outras coisas. E também, daí tem assunto tanto de meditar, que você ajuda você a ter insights, ajuda você a solucionar problemas, várias outras coisas, mas principalmente para a força de vontade, de você exercitar essa parte do teu cérebro que é onde acontece a força de vontade. Certo, gente, esse assunto é fascinante. Só para vocês terem uma ideia, eu comprei 2 livros só porque eu comecei a pesquisar sobre força de vontade. Tem muita coisa legal, muita. Eu vou ser a melhor cliente do Amazon online, porque tem muita coisa bacana. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, ter dado dicas. Usem uma delas para ajudar na força de vontade. Mandem mensagem dizendo se está funcionando, o que está acontecendo, dica, o que vocês acham. Aí, ó, meditação, a Ari falando, é isso mesmo, gente, não é à toa que tem... Se você pesquisar os maiores, as pessoas de mais sucesso, todas elas meditam, ou quase todas elas meditam. Desbloquear a mente, isso aí.
né? Então, assim, eu espero ter ajudado vocês, que essas dicas sejam úteis. Eu procuro simplificar muito para coisas que a gente possa fazer. Escolha um, ouça tudo que eu falo, vê o que aplica para vocês, o que funciona na tua vida, o que encaixa no teu dia a dia e faça alguma coisa. Só se a gente começar a ter pequenas atitudes, a gente vai começar a ter grandes mudanças. A gente não precisa ter grandes atitudes. Se a gente tá ali patinando, se a gente tá num momento da vida difícil, escolhe uma coisa para você mudar. Sabe aquela coisa do efeito borboleta? Quando você faz uma mudancinha na tua vida, uma mudancinha começa a virar outra, que vira outra, que vira outra, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, já teve outros resultados, a tua vida mudou, o teu modelo mental mudou. É essa a ideia. É essa a ideia de você pegar uma coisinha e transformar isso numa coisa muito boa para tua vida. Gente, as lives estão acontecendo todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. Tá sendo muito bacana, tô tendo muito feedback legal, muito obrigada. Eu tô agora, semana passada, vocês viram que eu lancei o canal no YouTube, então eu tô salvando essas lives e colocando lá. Estão todas lá. Todas as outras lives que eu faço, vou começar a fazer alguns vídeos também. Igor, já coloquei o Igor na linha aí pra me ajudar com os vídeos. Então visitem o canal do YouTube, se inscrevam, assinem o sininho lá para receber notificação, participem, indiquem para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês curtem, para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas coisas, que precisam dar esse clique. E como eu falei, esse assunto é super profundo, tem muita coisa para ver. Eu sou coach, o coaching te ajuda. Se você precisar de mais que isso, se você estiver interessado em mais que isso, tem o serviço, o pacote do coaching é justamente para ajudar as pessoas a se desbloquearem, a chegarem no seu melhor potencial, a chegarem na sua alta performance de vida, de qualquer maneira pessoal, maneira profissional, de relacionamento. Então, se você precisa disso, se você... Semana passada foi da live... não sei se foi semana passada agora, gente. Eu ia falar, mas é difícil fazer isso sozinho, dos pensamentos limitantes. Se é difícil fazer isso sozinho, tô aqui para te ajudar. Manda mensagem, manda e-mail, me liga, meu telefone tá disponível aí em todas as redes. Vamos fazer isso funcionar e a ideia é que todos nós tenhamos uma vida muito mais gostosa. Se já é gostosa, que seja mais ainda e que se esteja ali difícil, que tudo isso possa ajudar vocês a fazer as coisas serem mais fáceis, mais prazerosas, mais gostosas, mais divertidas, e a gente se melhorando, a gente melhora todos ao nosso redor. Então a gente estando bem é bom para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para os nossos pais, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos cachorros. A Nina tá quietinha hoje, tá um anjo, eu tô com uma carinha tão fofa. Então, gente, é isso. Muito obrigada, boa noite, durmam bem, acordem muito bem amanhã, tenham uma semana linda e vejo vocês na próxima terça-feira na live, certo? Um beijo, boa noite, até mais.